Gente, então boa noite a todos. Esse é o nosso culto de comemoração ao Natal. Então, tempo da gente renovar as esperanças, tanto para vocês que estão aqui, quanto para os membros da nossa igreja que estão em casa nos assistindo, né? Eu gostaria que todos vocês, que vocês abrissem as Bíblias de vocês em Isaías, no capítulo 9, no verso 2, e deixem aberto nesse livro, nesse capítulo que nós vamos usar como base para a meditação de hoje. Isaías 9, verso 2. Antes de ler esse texto propriamente dito, guarda aí, antes de ler o texto, eu quero dizer para vocês o seguinte: esse foi um ano, para todos nós, em primeiro lugar, atípico. Eu acredito que nenhum de nós que está aqui tinha enfrentado um ano parecido com esse. Não é verdade? Então, primeiro de tudo, ele é um ano atípico, tá? A não ser que você tenha vivido na época da peste bubônica e da epidemia de febre amarela, você não viveu um ano comum, né? Então, ele foi um ano atípico. Ele é marcado por ser um ano de muitos desafios, um ano particularmente difícil. Vamos pensar o seguinte: a vida para todos nós já é difícil, não é verdade? Num ano normal, onde a gente está todo dia trabalhando e batalhando para ganhar o pão, e para cuidar dos filhos, e para estudar, e para progredir na vida, e para manter o casamento, todo ano já é geralmente difícil e cansativo. Imaginem um ano como esse, vocês viveram isso, né? É óbvio que eu sei que para algumas pessoas esse ano trouxe benefícios, trouxe vantagens. Eu tive a oportunidade de conversar com muita gente que estava dando risada sozinho, não por causa da epidemia, mas por causa dos benefícios que a Covid trouxe, né? Eu contei para vocês um vendedor de estofados com quem eu tive a oportunidade de conversar, porque estava felicíssimo da vida. A melhor coisa que aconteceu na vida dele, segundo ele, foi a epidemia do Covid, porque ele nunca vendeu tanto sofá na vida dele, né? Então ele estava feliz porque ele tinha trocado de carro, ele tinha trocado de computador, ele estava com um celular novo, estava felicíssimo, né? Bom, mas essa é a minoria. Eu ouvi falar também de empresas que tiveram que duplicar o seu tamanho, enquanto milhares fecharam as portas. Então esse é o balanço da vida, gente. Vocês podem reparar que a vida é sempre assim, né? Às vezes ela está boa para uns, está ruim para outros, aí melhora desse lado, piora aqui. Um bom exemplo disso é o sistema financeiro, né? Quando o dólar sobe, o importador reclama, ele chora, ele acha ruim. Mas o exportador, sorrisão de orelha a orelha, porque ele vai ganhar 50% mais do que ele ganharia antes, e esse é o balanço da vida. Aí o dólar cai, um fica feliz, o outro fica triste, um abre empresa, o outro fecha as portas. É a vida, as contingências da vida. E é incrível, né? Nós estamos na história, porque nos livros de história do futuro vão contar desse ano, vão contar de nós que vivemos essa turbulência mundial que foi a Covid. Mas é óbvio que essas dificuldades e essas incertezas todas que nós vivemos ao longo deste ano atípico nos encheu de preocupações e de cuidados. Se a sua família não foi afetada financeiramente, porque todos continuaram ganhando como ganhavam antes, e você pôde pagar as suas contas,
Você estava preocupado com a sua saúde, com a saúde da sua mãe, do seu avô, da sua avó, do tio, da tia. Você estava preocupado. Então, acho difícil alguém que nesse ano não tenha se enchido de preocupações e de ansiedades relativas às dificuldades próprias de 2020. Há aqueles que te viram o seu faturamento despencar. Há aqueles que perderam toda a sua fonte de renda, né? Por exemplo, eu tenho amigos na área de eventos, pessoas que faziam feiras, congressos, né? Acompanhavam palestrantes, faziam grandes eventos, seminários, né? O Wesley trabalha numa área como essa, foi duramente afetado, principalmente o pessoal de infraestrutura, o pessoal que montava a infraestrutura para shows, para congressos, seminários, eventos, palestras. O pessoal não teve nada para fazer. Então eu sei, né, de amigos da área de eventos, que gente que sempre teve o dinheirinho na mão para pagar a escola do filho, para pagar o aluguel da casa e para viver uma vida digna, tendo que ir para a rua numa fila de distribuição de cesta básica. Vocês têm noção do que é isso? Então você termina o ano pagando todas as suas contas, vivendo com dignidade, e chega em março, você está numa fila para pegar uma cesta básica para a sua família poder comer. Então, um ano que nos encheu de preocupações e de cuidados dos mais variados tipos, sem contar a terrível dor das perdas que foram sofridas ao longo desse ano, conforme eu disse, né? Perto de nós, agora no começo não era tão perto. Vocês repararam como foi chegando perto? Vocês repararam como que no começo morria gente longe? Só se não morreu gente com Covid. Tinha até gente no Facebook duvidando da epidemia, falando: vocês conhecem alguém que morreu de Covid? Né? Tinha esse povo lá no Facebook no começo do ano. Eu não vi ninguém morrer de Covid, não, né? E aí o que aconteceu? Ela foi chegando muito perto, conhecidos, pessoas próximas. Eu mesmo, dos meus conhecidos, tive várias baixas este ano. Então, são perdas que envolvem dor e sofrimento, né? Direta ou indiretamente, para quase todos. Então, se a gente tivesse que definir um ano como esse, um ano atípico, difícil como esse, nós poderíamos dizer então que esse foi um tempo de escuridão. Porque quando a gente olha para frente e perde a perspectiva de futuro, quando a gente olha para frente e não sabe direito o que vai ser o futuro, a gente está no escuro. Vocês concordam que é isso, é estar no escuro? Então, os economistas mesmo hoje estão numa situação muito difícil, né? Eles não sabem se a economia vai reagir em V, se ela vai reagir em W, se ela vai parecer um gráfico de coração que para, né? A gente não sabe. Então, esse ano, por exemplo, mesmo com a questão da vacina, o ano novo, né? Está garantido, está tudo bem? Não. Talvez a gente experimente no próximo ano, vamos dizer assim, a ressaca econômica que se abateu sobre o ano de 2020. Então são tempos difíceis, são tempos que a gente pode dizer que são tempos de escuridão, no sentido de que a gente não sabe direito o que é que vai acontecer. Eu tinha essa conversa com a Carol há pouco tempo. A Carol dizendo: olha, eu não sei o que vai ser da escola. Os próprios diretores da escola não estão certos como é que vai ser o ano que vem. Então são tempos de escuridão, tempos de incerteza. E a pergunta que fica para nós é assim: o que é que a gente precisa, o que é que nós precisamos, quando nós estamos diante de um cenário como este, que eu acabei de descrever para vocês? O que é que nós precisamos? E eu vou dizer para vocês que são tempos em que nós precisamos de algumas coisas. Quais são elas? Nós precisamos renovar as nossas forças.
Não é verdade? Muitos estão chegando exaustos ao final. Trabalhar em casa não foi fácil. Os professores da aula online não foi fácil. Eu tive muita pena de todos os professores deixando. Todos eles, do Estado, das escolas particulares, por quê? Porque deve ter sido muito difícil. Eu, que dei aula durante muitos anos da minha vida, sei que presencialmente é difícil manter a atenção e o envolvimento dos alunos. Imagina online, né? O cachorro lambendo o pé do aluno enquanto você está dando aula, está na casa dele lá, né? E o irmãozinho está correndo e gritando, e o cachorro latindo, enfim. Então, é um ano em que nós precisamos renovar as nossas forças, nós precisamos de ânimo e, acima de tudo, nós precisamos de uma coisa extremamente importante para seguir em frente, que é o que? Esperança. Todos nós precisamos de esperança. Então, de certa maneira, nós, olhando para o nosso contexto de vida atual, vocês vão descobrir que nós estamos numa situação muito parecida com a do povo do versículo 2 do capítulo 9 de Isaías. Vamos ler lá. O que diz lá? O povo que caminhava em trevas viu grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou a luz. Não é? Esse povo do qual fala o texto vivia num tipo de escuridão diferente dessa que eu descrevi para vocês. É importante que vocês entendam isso. Que escuridão é essa que o verso 2 do capítulo 9 de Isaías fala? Ele fala da pior escuridão que se abateu sobre a história da humanidade em todos os tempos. Todos os tempos. Nenhuma, absolutamente nenhuma escuridão foi pior do que essa que Isaías fala nesse texto. E detalhe, não haverá outra, não haverá jamais outra escuridão como essa que Isaías relata no verso 2 do capítulo. Sabe que escuridão o texto está falando? É a escuridão da perdição, é a escuridão da falta de salvação. O texto está falando que o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Que luz é essa? Essa luz é o nascimento de Jesus, é a vinda de Jesus ao mundo. Então é importante você entender que até o momento em que Cristo vem ao mundo, o mundo vivia debaixo de uma escuridão tremenda. E eu quero resumir essa escuridão da seguinte maneira: vivesse você do jeito que você vivesse, fosse você a melhor pessoa do mundo, sem a vinda de Jesus você estaria perdido. Não havia salvação, redenção para nenhum de nós até o momento em que Cristo vem ao mundo. Todos nós, até o momento em que Cristo vem e morre na cruz, todos nós estávamos condenados. Não só condenados, nós estávamos sem nenhuma saída, sem nenhuma oportunidade de salvação. Mas quando Cristo nasce, o texto diz que o povo viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra do quê? Da sombra da vida? Da sombra da morte, raiou uma luz. Ou seja, para todos os que estavam condenados à morte eterna, surgiu uma luz.
uma alternativa, uma saída, uma possibilidade, uma oportunidade. Então, por isso que eu disse para vocês que não houve, nem haverá escuridão maior do que essa da qual o texto fala. Porque essa era uma situação sem saída, né? Fizéssemos nós o que fizéssemos, nós estaríamos perdidos, condenados, sem esperança. Não havia esperança para nenhum de nós, não havia esperança para as pessoas que nós amamos, nenhuma delas escaparia dessa condenação. Mas o que acontece? Cristo vem ao mundo, Deus manda o seu Filho amado e ele vem ao mundo, ele abre mão da sua divindade, ele vem até nós, não como um super-herói. Então, nessa igreja nós acreditamos que Jesus vem ao mundo como um ser humano comum, não era um semideus, ele não é o Hércules, né? Quem conhece a mitologia sabe que o Hércules era um semideus, porque ele era filho de um deus, Zeus, com uma humana, então ele era um semideus. Jesus não era um semideus, ele abriu mão da sua divindade, ele se esvaziou da sua divindade para estar no meio de nós como 100% humano. E é isso que faz de Jesus alguém tão especial, porque Jesus vem para viver como ser humano e para saber o que a gente sente. Jesus sentiu na pele tudo que qualquer ser humano na face da terra poderia sentir. Então, se você já se sentiu frustrado, Jesus sabe o que é isso. Se você se sentiu traído, Jesus sabe o que é isso. Se você se sentiu alvo do ódio de outras pessoas, Jesus sabe o que é isso. Então Jesus sabe, ele viveu o 100% da nossa humanidade. E é por isso que eu quero dizer para vocês que o Natal é tão especial para nós. Porque no Natal, o que é que a gente comemora? A gente comemora este fato. Nós comemoramos o fato de que uma luz brilhou no ambiente, no cenário da escuridão. Quando o mundo estava perdido, completamente perdido, na escuridão, sem absolutamente nenhuma esperança, essa luz brilha. Aliás, eu não sei quantos de vocês leram essa notícia, mas depois de 800 anos, este ano, novamente nós vamos ter a estrela do Natal. Já leram essa notícia? Este ano, Júpiter e Saturno, eles vão estar no céu, muito próximos um do outro, e a luz de um com a luz do outro vai se confundir. Então, para quem olha daqui para lá, nós vamos ver a luz de Júpiter e de Saturno juntos, e é o que, há muitos anos atrás, e muito provavelmente deve ter sido o que aconteceu quando Jesus nasceu, a tal estrela brilhante do Natal, Então, depois de 800 anos, porque a última vez que isso aconteceu foi há 800 anos atrás, este ano você vai poder olhar para o céu e ver lá a famosa estrela do Natal. Então, olha que privilégio nosso, Isso só vai acontecer de novo, sabe quando? Daqui a 800 anos. É um privilégio, aproveitem para ver, Procurem a estrela do Natal no céu. E quando vocês lembrarem de olhar para a estrela de Natal brilhando no céu, lembrem dessa pregação, lembrem dessa conversa de hoje, porque é isso que eu quero dizer. Eu primeiro disse para vocês que nós vivemos num cenário de escuridão. Foi um ano difícil para todos nós, e é um ano que termina cheio de incertezas, Então, a gente tem que aproveitar que é Natal, a gente tem que aproveitar que Jesus é essa luz que brilha nos cenários de escuridão. Para quê? Para reagir. Nós precisamos disso para encarar esse final de ano difícil e o ano que vem, até que as coisas se normalizem. Então,
O povo que andava em trevas viu uma grande luz. E eu quero perguntar para você o seguinte: o que é que será que sente? Pense por um minuto, pense rapidinho, pense em você, se coloque nessa situação. O que é que sente uma pessoa que está há dias tateando no escuro, né? Andando, tropeçando, se machucando, sem saber onde está indo, sem saber se está indo na direção de um precipício, de um buraco, se vai dar uma cabeçada numa pedra, alguém que está andando na mais absoluta escuridão? O que é que ela sente, será, quando ela olha para frente e vê uma luz? O que vocês acham que ela sente? Eu vou falar para vocês o que eu acredito que ela sente, porque é o que nós, os que cremos, precisamos sentir, porque nós temos a nossa luz que brilha na escuridão. Nós não podemos agir como aqueles que não têm a luz que brilha na escuridão. Estamos passando por um momento difícil, mas nós temos a nossa luz que brilha na escuridão, amém? Pois bem, o que é que sente uma pessoa que está há dias, há semanas tateando no escuro e vê à frente uma luz? Com certeza, a primeira coisa que essa pessoa vai sentir é um renovar das suas energias. O que vocês acham? Será que não? Então a pessoa está há dias sem achar uma saída, tateando no escuro, perdida, insegura, receosa, ansiosa, com medo, e de repente ela vê uma luz. O que ela vai sentir? Ela muito provavelmente devia estar cansada, devia estar pensando: eu vou desistir porque eu não aguento isso por mais tempo, eu vou sentar aqui e vou esperar. O que vocês acham que vai acontecer com ela? Ela vai ter aquela coisa que dá na gente, né? Quando a gente acha uma saída, está perdido e acha uma saída, o que a gente se sente? Reenergizado. A nossa energia se renova, a gente arranca ali, das últimas forças que a gente tem, a gente arranca, né, energia para seguir em frente. Uma pessoa que tateando na escuridão vê uma luz, ela não vai sentar e vai desistir, ela não vai olhar para a luz e falar: nossa, que bom ter uma luz lá, agora eu vou sentar aqui e vou descansar. Não, ela vai se pôr em pé, ela vai se reanimar, ela vai juntar as suas forças e ela vai seguir em frente. Outra coisa que deve acontecer com uma pessoa que andando na escuridão vê uma luz brilhar. Eu tenho certeza que no momento em que a pessoa que está andando nesse vale da sombra e da morte, quando ela vê uma luz, eu tenho certeza que o medo e a certeza da derrota vão dar lugar ao quê? À esperança. Lembra que eu falei para vocês? O que nós precisamos em momentos como esse? Nós precisamos renovar as nossas forças, as nossas energias. A gente não pode se abater e desistir, né? O que mais que eu disse que a gente precisava? Eu disse que a gente precisava de esperança. Então essa luz que brilha na escuridão da nossa vida, ela brilha para que nós tenhamos o quê? Esperança. Precisamos, né, deixar esse espírito de derrota, de desistência, e nos encher da certeza de que tudo acabará bem. Eu falei muito esse versículo nas minhas últimas pregações, nesses últimos meses. Eu tenho repetido para vocês assim: Deus não controla todas as coisas. Eu falei isso várias vezes para vocês. Deus não controla todas as coisas, mas Deus nos promete que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Não interessa como o ano está, não interessa como o ano que se avizinha vai chegar, nós precisamos nos manter na esperança.
Na certeza da esperança de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só tome cuidado se você não ama a Deus, se você brinca com Deus. Cuidado se você usa Deus. Deus não é usável, manipulável. Deus não está para servir você, é você que serve a Deus. Amém? Não? Amém. É você que serve. Olhe para si mesmo e diga: eu sou servo do Senhor, eu sou servo do Altíssimo, porque a sua vida tem que ser vida de serviço, e não vida de ser servido. A vida de ser servido é para o diabo, você pode procurar com ele, né? É ele que, quando Jesus está com fome, fala: transforma a pedra em pão, se sirva. Jesus fala: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então olhe para você, né? Então nós precisamos ter essa certeza, essa esperança de que tudo vai dar certo, mesmo em meio à luta, as coisas vão dar certo. Nunca, em momento nenhum, perca a sua esperança. Porque quando você tiver perdido a esperança, você simplesmente perdeu tudo. Porque sem esperança não se vai a lugar nenhum, sem esperança não se conquista nada, sem esperança não se suplanta dificuldades, não se vencem obstáculos. Sem a esperança você já perdeu, você não vai perder, você já perdeu. Então mantenha a esperança. Em Cristo temos a mais, presta atenção no que eu vou falar, em Cristo nós temos a mais absoluta certeza de que tudo sempre acabará bem, de um jeito ou de outro. Isso me lembra um amigo querido chamado João, pastor, e ele é capelão no hospital da Unicamp. E ele contou para mim uma conversa que ele teve com uma paciente no hospital, onde ele disse para a paciente, numa das visitas que ele fazia, ele disse para a paciente: tenha fé, Deus nunca falha, tudo sempre termina bem. Alguns dias depois, o filho dela faleceu, e quando ela teve a oportunidade de encontrar com o João de novo, ela disse: pastor, mas o Senhor não disse que tudo sempre acaba bem? Ele olhou para ela e disse: não acabou? Deus conhecia as necessidades do seu filho melhor do que você. E se Deus encaminhou desta maneira, você não tenha um minuto de dúvida de que Ele fez o que era melhor para você, para a situação que o seu filho fez. Então ele disse para ela: Deus sempre tem uma boa resposta para as nossas necessidades. Eu entendo a sua dor, mas tenha certeza de que Deus não trai, de que Deus não falha, e de que se essa foi a resposta, embora dolorida, é com certeza a melhor resposta que Deus poderia dar a você, porque Deus não lhe daria uma meia resposta, porque Deus não lhe daria uma resposta medíocre. Deus sempre tem a melhor resposta. Quando se vive na terra da sombra da morte, a luz que surge é um desafio. Quando nós vivemos no vale da sombra da morte, luz, o que é luz? Luz é um desafio a essa situação. Então, quando estamos atravessando o vale da sombra da morte, a luz que surge é um desafio, algo que está profundo. Então eu quero dizer uma coisa para você:
Se a luz de Jesus brilha na sua vida, fique em paz. Fique em paz. Porque não há escuridão que possa suplantar essa luz. Siga firme, siga com esperança. Porque a luz está ali. A luz está ali para quê? Para nos guiar. A luz está ali para nos tirar do pântano, do medo e da depressão. É para isso que ela está ali. E essa luz, da qual falei essa mensagem toda, é a luz de Jesus Cristo, nosso Senhor. É dele. Ele é o tema do culto de hoje. É a sua Natal, vem de natalidade, de nascimento, né? Não sei se vocês já tinham vinculado a vocês. Natal é natalidade, é nascimento, é vida. Então, nascer é vida, é um símbolo de vida. Então, Natal é tempo de deixar Jesus brilhar na sua vida. Prestem atenção nisso que eu vou falar. Olha, eu não sei como você está vivendo. Eu não sei como vocês estão levando a vida de vocês. Eu espero que vocês estejam levando a vida de vocês na mais estreita harmonia com Deus, pessoalmente, né? É isso que eu espero. Mas se por alguma razão você perceber que está vivendo na escuridão, se por alguma razão você perceber que essa luz de Jesus não está brilhando na sua vida, eu penso que é hora de você considerar isso. Porque eu quero dizer a você o seguinte: viver um momento como esse que nós estamos vivendo, um cenário como esse que eu tive a oportunidade de escrever no início dessa mensagem, sem essa luz, isso é muito terrível. A sua esperança, a sua força, o renovar das suas forças está na luz de Cristo. Se ela brilha na sua vida, porque se a luz de Jesus brilha na sua vida, não há o que você não possa superar. Não há vale da sombra e da morte que possa deter-vos. Não há escuridão que possa confundir e desorientar você. Então, é tempo de... Eu vou encerrar dizendo o seguinte: é tempo de deixar renascer dentro de nós a esperança. É tempo de deixar que Cristo brilhe na nossa vida, no nosso coração, porque sem Ele essa caminhada fica muito difícil. Com Ele eu vou poder terminar essa mensagem dizendo para vocês algo que talvez tenha agora um significado diferente. Eu posso terminar essa mensagem dizendo para vocês: Feliz Natal. Feliz Natal. Porque onde Jesus nasce, há felicidade. Aonde Ele não nasce, aonde Ele não é acolhido, aonde Ele não mora, há escuridão e trevas. Diz o texto que o povo que caminhava em trevas viu grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou a luz. E essa luz é a luz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele se faça presente na sua vida. Que você saia daqui hoje dizendo: esse ano, essa frase, Feliz Natal, tem um significado especial para mim. Porque ela significa que, embora tenha sido um ano difícil, eu cheguei ao final dele. Agora eu posso dizer:
feliz nascer de novo, feliz seguir em frente, seguir caminhando com Cristo. E se Cristo estiver na nossa vida, a felicidade também está. Amém? Que Deus nos abençoe, que essa palavra desafie o seu coração, que você medite ao longo dessa semana, no que você ouviu, e pense que o mais importante, o que de fato é mais importante, não é nem se você vem à igreja todo mundo, mas é se Cristo mora na sua vida todos os dias. Porque se Ele não mora, a vida vai ser diferente. Talvez nem o Natal, nem o janeiro, nem o fevereiro do ano que vem sejam felizes. Então pense nisso, que vocês possam experimentar de verdade um feliz Natal. Feliz Natal a todos vocês que estão aqui hoje. Feliz Natal a todos os membros da nossa comunidade que estão em casa e que nós não vemos já há tanto tempo. Feliz Natal a todos vocês. Vamos nos colocar em pé no nosso momento de oração. Senhor Deus e Pai, nós, impactados ainda pela luz que essa palavra nos traz, essa palavra proferida pelo profeta Isaías, que sinaliza, que aponta para nós a necessidade que nós temos dessa luz de Cristo nas nossas vidas. Nós queremos dizer que somos gratos, como comentamos aqui hoje, Senhor. Somos gratos porque chegamos ao final desse ano juntos, porque temos vencido as nossas lutas, porque temos superado os nossos desafios, porque não temos nos descabelado e nos desesperado, ó Deus, na ansiedade e na falta de perspectiva do futuro que esse ano nos trouxe. Obrigado porque em meio a tantas incertezas que nos cercaram ao longo desse ano, o Senhor nos guardou, o Senhor nos amparou, o Senhor nos guiou e nos trouxe até aqui. Que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, seguir renovando no Senhor, no Teu Filho, as nossas forças, renovando no Teu Filho as nossas esperanças, para vivermos no próximo ano cheios de graça, cheios de esperança e de energia para superar, ó Deus, as lutas e os desafios que nos estão propostos. Como dissemos hoje na mensagem, carregamos no nosso coração a certeza daquilo que a Tua palavra nos diz. Carregamos no nosso coração a certeza de que todos, absolutamente todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E é nisso que nós nós plantamos, ó Deus, a planta dos nossos pés. É nisso que nós nos firmamos, nessa promessa do Senhor, de que o Senhor será a luz que nos guia em meio às incertezas que ainda temos no fim. Que o Senhor abençoe, ó Deus, cada um desses que estiveram aqui no culto. Que o Senhor abençoe aqueles que nos assistem de casa. Que o Senhor abençoe cada família aqui representada. Porque cada um desses membros que aqui estão representam uma família, representam pais, mães, irmãos, tios, primos, avós. Que o Senhor neles, o Senhor abençoe essas famílias todas. Abençoa, Pai, as pessoas que nós tivemos oportunidade de conhecer ao longo desse ano, que nós encontramos em momentos de lutas e de dificuldades. Que o Senhor nos use para que essas pessoas também sejam abençoadas. No mais, Senhor,
pedimos que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor nos livre dos homens maus, que o Senhor nos livre das ciladas contra a nossa alma, que o Senhor nos faça caminhar em segurança, que o Senhor nos faça caminhar com discernimento, com sabedoria, para vivermos vidas íntegras e felizes. Pai, que o Senhor, desde já, prepare adiante de nós, o Senhor que pode sempre caminhar adiante de nós, que o Senhor prepare o ano de 2021, que a cada passo que dermos, possamos encontrar as pegadas do Senhor, porque o Senhor passou por onde passaríamos antes de nós e nos preparou a vida. É isso que nós desejamos, porque seguir os teus passos, seguir as tuas pisadas, é isso que tem feito com que nos sintamos seguros, é isso que tem feito com que nos sintamos confiantes de seguir em frente, porque nós não seguimos pelo nosso caminho, mas nós seguimos pelo teu caminho, nós seguimos pelas tuas pisaduras, nós seguimos pelas tuas pegadas. Que nós possamos continuar assim, e que continuando assim, nós sejamos abençoados em nome de Cristo Jesus. É no nome dele que nós honramos o teu nome, que nós agradecemos ao Senhor por tudo, por cada detalhe feliz que o Senhor trouxe às nossas vidas ao longo deste ano de 2020. Continua caminhando conosco. E agora, Pai, leva-nos em segurança aos nossos lares. É o que nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, que as ternas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo sejam sobre as nossas vidas, sejam sobre a vida de toda a tua igreja que se reúne debaixo do teu nome, agora e para todos. Amém. Feliz Natal! Eu sei que vocês adorariam agora a gente cantar uma musiquinha, a gente dar as mãos, mas nós não podemos, né? Mas dê um abraço de longe a todo mundo, desejo a todos eles um Feliz Natal. Um Feliz Natal!